Muito boa noite para vocês, a paz de Cristo a todos. É, Hoje nós vamos trabalhar, a respeito de um livro, um livro apócrifo. Esse livro ele não está no cânon bíblico, né? Foi retirado por diversos motivos, né? Alguns motivos estão ligados ao fato, das pessoas ao lerem alguns, de seus versos não entenderam os contextos e o retiraram do cano. Outros motivos são pelo fato, dele trazer, informações que muitas das vezes, algumas denominações julgam que não são, são impossíveis de terem acontecido, de acordo com as suas vertentes escatológicas. Mas hoje, eu vou trazer aqui para vocês uma informação profética. Os livros apócrifos, muitas das vezes eles contêm informações históricas, informações proféticas muito importantes, muito bonitas. Uma informação histórica mesmo que a gente diversas vezes vê os pregadores, falando a respeito delas. É aquela informação histórica, que Isaías foi cerrado ao meio, o profeta Isaías. Mas essa informação não está em nenhum livro canônico, mas está num livro apócrifo chamado O Martírio de Isaías. Também temos informações que vieram de livros apócrifos e algumas delas, por exemplo, são informações que trazem contextos, que trazem histórias, a respeito de como morreram os apóstolos, a maioria deles. As histórias, desses apóstolos, como Tiago, André, que foi crucificado numa cruz em formato de Santo André. Essas informações vêm de livros apócrifos e muitas das vezes, quando os pregadores, eles trazem, nos seus sermões, nas suas, digamos assim, nos seus ensinos, nas suas pregações, essas informações, eles muitas das vezes não apontam, não mostram as fontes, os livros de onde eles tiram essas informações. Muito provavelmente essas informações vêm, nos livros de teologia, eles leem aquilo, e esses livros, como não apontam fontes, eles acham que aquilo foi fruto de pesquisas profundas, pesquisas históricas, mas aquilo está em livros apócrifos, escondidos da Bíblia. Hoje, o intuito aqui desse vídeo, é mostrar o quanto uma informação de um livro apócrifo está em acordo com os textos canônicos nas Escrituras. Bom, pessoal, no vídeo de hoje, eu vou estar lendo com vocês no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8. É uma passagem, bastante citada, as pessoas conhecem bastante, porém, muitas das vezes, as pessoas não conseguem perceber, algumas coisas aqui a respeito, desse texto e acabam colocando, contextos errados. Mas vamos lá, vamos ler aqui, capítulo 21 de Apocalipse, a partir do versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus,
o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Então, pessoal, somando esse texto com o texto onde Paulo diz que nós pertencemos a Jerusalém que desce do céu, a qual é livre, que representa Sara, nós temos que ter em mente que a Jerusalém que nós aguardamos não é uma Jerusalém terrena, restaurada aqui na terra e nesse mundo. E nós vamos continuar aqui esse texto e vocês verão essas informações que eu estou dizendo. E daqui a pouco nós iremos para o livro apócrifo. Mas vamos lá. A qual tem a glória de Deus, o seu fulgor é semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 a norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então nós vemos aqui, né, nesse texto, que nós temos, não é à toa que nós tivemos 12 apóstolos, não é à toa que nós tivemos 12 patriarcas, né, 12 pais de tribos, e não é à toa também, né, que uma dessas tribos, né, no caso, a tribo de Dan, foi profetizado por Jacó que ela seria uma serpente junto ao caminho, ou seja, ela morderia os calcanhares, né, das pessoas. Essa tribo, ela acabou desertando, né, das tribos dos antigos hebreus, se misturando a outros povos. E não é à toa que tivemos um apóstolo, né, que traiu o Messias, né, o próprio Messias, né, numa dessas ocasiões o chama de filho da perdição. Bom, vemos aqui essas informações. No calendário, eu já vou entrar nessa questão. No livro, existe um livro, pessoal, chamado, né, duas literaturas enoquianas. São livros que eu julgo muito bons para a leitura, certo? Livros aí que não entraram na Bíblia. Por exemplo, esse livro aqui, A Assunção de Moisés, é citado no livro de Judas, na Epístola de Judas. Aquela disputa que o anjo disputou com uma entidade maligna a respeito do corpo de Moisés é narrada nesse livro, A Assunção de Moisés. E nós temos aqui, pessoal, hoje o livro que eu vou mostrar para vocês se chama Mistérios de Enoque. E o que é esse livro? A gente tem o livro de Enoque, que é o livro que é um volume com 5 livros, né, dentro de um volume, como se fosse o Pentateuco, certo? Igual o Pentateuco, né, mas são 5 livros distintos dentro de um conjunto, chamado livro de Enoque, ou livro de primeiro Enoque. Esse livro, né, tem porções de Noé, nesse livro, Matusalém, e também de Enoque, né? Enoque, para quem não sabe, Enoque foi bisavô de Noé. Enoque, segundo o livro de Gênesis, ele foi é, ele foi assunto ao céu, né? Ele foi o que transladado, ele não viu a morte. Hebreus também vai citar isso, no livro de Hebreus. E também o livro de Judas, a Epístola de Judas, vai citar uma profecia, né, que está no livro, né, no livro de 1 Enoque. Hoje nós mostraremos aqui um outro livro apócrifo, né, que se chama Mistérios de Enoque. Os Segredos de Enoque. Vou mostrar para vocês uma informação que ela está
alinhada com essa visão que João viu em Apocalipse. No livro de Mistérios e Segredos de Enoque, no capítulo 21 do livro Os Segredos de Enoque, olha para vocês verem a descrição dessa cidade, essa Jerusalém que desce do céu, mas aqui são colocados símbolos diferentes. Vamos lá. Esse livro de Segredos de Enoque, ele apresenta a viagem, né? Conta a viagem que Enoque fez, né? Quando ele foi assunto ao céu, antes dele ser transladado. E inclusive esse livro conta, né, que ele entregou, né, essas coisas que ele viu, ele anotou em livros e ele passou, né, para os seus filhos. Mas vamos lá. E os querubins e serafins que estavam perto do trono, os de 6 asas e muitos olhos, não se afastaram da face do Senhor, fazendo sua vontade e rodeando o seu trono, cantando com doces vozes diante da face do Senhor. Santo, 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 soberano, Sabaote, céus e terra estão pleitos de tua glória. Olha para vocês verem as semelhanças aqui desses seres celestes com aquilo que nós vemos, por exemplo, no livro de Ezequiel. Algumas semelhanças aqui. Mas vamos continuar. Quando vi essas coisas, aqueles homens disseram-me: Enoque, foi-nos ordenado que viajássemos até aqui contigo. E esses homens se foram e não mais os vi. E fiquei só no fim do 7º céu, e fiquei com medo, e caí de face no chão, e disse a mim mesmo: Ai de mim, que será de mim? E o Senhor enviou-me um de seus gloriosos, o arcanjo Gabriel, e ele me disse: Tem coragem, Enoque, não temas. Levanta-te diante da face do Senhor da eternidade, levanta-te e vem comigo. E eu lhe respondi e disse para mim mesmo: Meu Senhor, minha alma saiu de mim pelo terror e pelos tremores, e chamei pelos homens que haviam conduzido a esse lugar. Eu havia confiado neles, e com eles estive diante da face do Senhor. E Gabriel pegou-me como a uma folha que é apanhada pelo vento e colocou-me diante da face do Senhor. E eu vi o 8º céu, que é chamado na língua hebraica de Muzalote, o que muda as estações, a seca e a umidade, e os 12 signos do zodíaco, que estão acima do 7º céu. E eu vi o 9º céu, que é chamado em hebraico de Cutchavim, onde estão as casas celestes dos 12 signos do zodíaco. Olha aqui para vocês verem. Então nós temos aqui, no final, aqui nos versículos 5, 6 e 7 e o 8, a gente vê lá que ele foi colocado, né, no 8º céu, ele esteve no 7º céu, ficou desesperado, né, com medo de morrer, porque os anjos tinham autorização para levar ele até aquela altura, e depois deixaram ele lá. E ele clamou ao Altíssimo, né? E aí os anjos receberam ordens para levá-lo até onde estava o 8º céu e o 9º céu. O 8º céu, né, ele viu ah, o, o local onde, né, muda as estações do ano. As estações do ano, pessoal, são 4 estações do ano, certo? Ele viu, né, a parte ali que muda as estações do ano, como se fossem 4 portas nesse local.
e depois ele viu, né, os 12 signos do zodíaco. O que são esses 12 signos? São 12 meses. Assim como tivemos 12 apóstolos, tivemos 12 patriarcas, 12 tribos, também temos 12 meses e temos 12 constelações principais no céu. Quem são essas constelações? São constelações, certo? Que são as principais. E o que acontece? Isso aqui são informações que tem muito a ver com o céu, né? Que nós enxergamos, certo? São como se fossem desenhos, né? Isso não foi feito aí para adoração, que fique bem claro, mas são como se fosse um quadro, né, escrito, um texto escrito, onde através dessas informações, os seres humanos, isso está escrito em Gênesis, os seres humanos estariam que observando para o que observar principalmente os registros, né, as profecias com relação à vinda do Messias, ao fim dos tempos, e também relacionadas à transição das estações do ano. Né? A Lua e o Sol trabalham, né, nesse processo, e junto com eles as estrelas, né, que compõem as constelações. E também foi visto, né, nesse local as 12 casas celestes. Vejam que existe, por mais que são usados símbolos diferentes, são contextos diferentes, a mesma visão que João viu em Apocalipse é a mesma visão que Enoque viu na sua viagem pelo espaço-tempo. É a mesma coisa. Vamos continuar aqui. No 10º céu, Aravote, vi como era a face do Senhor, como ferro que arde no fogo e que, ao sair, emite faíscas e queima. Assim vi a face do Senhor, mas a face do Senhor é inefável, maravilhosa e muito sublime e muito terrível. E quem sou eu para falar sobre o inexprimível ser do Senhor e sua magnificente face? E não posso contar a quantidade de suas muitas instruções e várias vozes. O trono do Senhor muito grande, que não foi feito por mãos, nem a quantidade daqueles que o rodeiam, hostes e querubins e serafins, nem seus cantos incessantes, nem sua imutável beleza, e quem pode falar da grandiosidade de sua glória? E devo inclinar-me e reverenciar o Senhor, e o Senhor com seus lábios disse-me: Tem coragem, Enoque, não temas. Levanta-te diante de minha face na eternidade. E o arquigeneral Miguel levantou-se e conduziu-me diante da face do Senhor. E o Senhor disse a seus servos, pondo-os à prova: Deixe que Enoque se ponha diante de minha face na eternidade. E os gloriosos curvaram-se ante o Senhor e disseram: Que Enoque vai segundo tua palavra. Segundo tua palavra. E o Senhor disse a Miguel: Vai e despoje Enoque de suas vestes terrestres e unge-o com o meu doce bálsamo e veste com os meus vestidos de minha glória. E Miguel assim o fez, tal qual o Senhor lhe ordenara. Ele me ungiu, vestiu-me, e o aspecto daquele bálsamo é mais que a grande luz, é como o doce orvalho, seu perfume, suave, brilhante como um raio de sol. E olhei para mim mesmo, e eu estava como seus gloriosos. E o Senhor convocou um de seus arcanjos, chamado Pravoil, mais forte em sabedoria do que qualquer outro arcanjo, que escrevera todas as obras do Senhor, e o Senhor disse a Pravoil: Traz aqueles livros de meus depósitos e uma pena de escrita rápida, e dá-os a Enoque e incube-o da escolha dos livros. Então, pessoal, até aqui, não vou ler mais nesse livro aqui. Nós temos aqui uma informação que está praticamente a descrição desse local, né, onde Enoque, ao chegar no 7º céu,
ele teve, né, um pouco de medo. E desse sétimo céu ele conseguia ver a, o local onde estava a, as, o, as casas, né, as 12 casas, né, das constelações do zodíaco, e onde estavam, né, os líderes, né, dessas casas, bem como ele viu os locais, né, onde são feitas a catraca, a grande catraca, onde era feita a transição das estações do ano, está relacionada ao que? Está relacionada a isso daqui, ó. Três portas se achavam a leste, três, três ao norte, três ao sul e três a oeste. Vemos, pessoal, em Romanos capítulo 1, que as coisas criadas, né, elas mostram o que? Elas mostram o poder de Deus. Toda a natureza ela mostra o poder de Deus. Então, o que acontece? Esse, né, o céu que nós enxergamos, né, onde nós vemos as constelações que estão aí, não que eu estou dizendo que essas constelações que estão aí são as portas, né, são as portas que dão acesso lá a Jerusalém Celeste. Não diretamente, mas indiretamente são figuras que foram colocadas no céu para que nós compreendêssemos as coisas celestiais. E não ficou só registrado, né, no céu que enxergamos. Quando foi instituído o tabernáculo lá com Moisés, o mesmo formato se apresentou, usando de símbolos diferentes. No caso era a entrada dos 12 filhos de Jacó, né, das 12 tribos, e essas tribos eram 4 portas, né? E essas portas cada uma delas tinha 3 entradas. Da mesma forma, essas constelações, a gente tinha lá as 4 estações do ano, né, a catraca celestial, e nessa catraca 3 meses a cada ano. Aí o pessoal vai perguntar: ah, mas são só 12 meses. É, onde está então a profecia, né, daquele que traiu, né, igual a tribo de Dan fez e também Judas fez? Muito bem, pessoal. No livro, na literatura enoquiana, nós temos o ensino mostrando como deve ser feito o cálculo do ano, que deve acompanhar os ciclos solares e os ciclos lunares. E a cada 2 anos e meio é acrescentado um 13º mês. E esse 13º mês é o mês que está em oculto, digamos assim, o que foi retirado, o que não faz mais parte dessa configuração. Então, pessoal, aqui vemos aqui uma comparação, né? A mesma visão que Enoque teve quando fez essa viagem, foi a mesma visão que João teve, foi a mesma instrução que Moisés recebeu sobre o tabernáculo, né, que deveria ter lá a entrada, né, de cada uma dessas tribos, onde cada uma dessas tribos, a tribo que acessasse a porta do norte, né, teria uma porta. Dentro da porta do norte teria um pavilhão para cada tribo, né, para 3 tribos diferentes. Da mesma forma, o leste, oeste e sul. Assim também é a configuração da onde está o trono de Deus, algo muito parecido. Bom, pessoal, por hoje é isso. Agradeço aí a atenção de todos, muito obrigado. Tenha uma ótima noite e que Deus vos abençoe.